Soldados da Luz, Guardiões das Virtudes. Então, hoje é o dia 24 de setembro de 2023, um domingo. Nós estamos no ritual 7 de setembro, o ritual 74 de 2023 e o ritual 224 do Instituto das Virtudes da Ayahuasca e do Sol. Hoje nós estávamos em 17 pessoas. Vou fazer os agradecimentos no final. Então, hoje nós vamos falar da humildade e dos 7 centros da máquina humana. Então, logo no início, né, eu falei que o tema do ritual hoje seria humildade, por ser o sétimo ritual de setembro. Então, a cada ritual, nós vamos priorizando a virtude correspondente ao número do ritual. E para não desprezar nenhuma virtude, porque todas as virtudes são importantes. Por exemplo, dentro da humildade entra a obediência. O que é obediência? Muitos vão perguntar, mas obedecer o quê? Obedecer às leis humanas e às leis divinas, né? E eu posso dar um exemplo bem clássico, né? O casamento. Eu sempre falo para as pessoas, respeite as leis. Eu e a Ângela casamos no cartório de manhã, né? E à tarde casamos na igreja, no sábado. Num sábado de manhã casamos no cartório, fomos lá no cartório, o juiz de paz fez o casamento civil, cumprimos com a lei dos homens. E à tarde na igreja. Foi o primeiro casamento na igreja, né? O nosso, da igreja ali do Conjunto Violim, aqui em Londrina, né? E aí cumprimos com o requisito das duas leis. É tão fácil, né? Tão simples e as pessoas não cumprem com a lei. E aí fica fora da lei. Fora da lei não tem as bênçãos de Deus. Eu tenho que dizer isso para vocês e para quem está ouvindo, né? As dezenas, centenas e milhares de pessoas que estão ouvindo têm que saber disso. Você quer ter as bênçãos do Criador? Então siga e cumpra as leis. A não ser que a lei dos homens seja uma lei que fere a lei divina, e você não é obrigado. Como, por exemplo, na época da escravidão. A escravidão não está dentro da lei de Deus, não é uma permissão. Então, quem desobedecia a lei da escravidão estava justificado pela lei divina. Desobedecia a lei dos homens, mas estava justificado pela lei divina. E assim foi dito há milhares de anos atrás. Uma lei maior lava uma lei menor. Então, esse é o propósito, né? No tempo dos imperadores romanos, dos Césares, eles instituíram uma lei que todo cidadão romano tinha que adorar o imperador como um deus. Foi instituído isso. E os cristãos, o que fizeram? Falaram, não, nós não vamos obedecer essa lei. E por isso muitos cristãos morreram. Morreram lá dentro daquele coliseu que tem as ruínas até hoje, né? Muitos cristãos morreram lá na boca dos leões, na espada dos gladiadores. Alguns foram queimados vivos, outros eles colocaram dentro de tacho, né, com água fervendo ou com óleo fervendo. Então eles pagaram com a vida para não cumprir uma lei humana, que era para adorar o imperador. Então eu estou dando esses exemplos para poder entender a questão da lei. Hoje nós temos quantas leis, né? Estatuto da criança e do adolescente, Estatuto do idoso, Estatuto da juventude, Estatuto da igualdade racial, Estatuto da juventude, do idoso, da criança. Nossa, é muito estatuto. Fora o Código Civil e a Constituição, né? O Código de Trânsito e a Constituição que está acima de tudo. Então, todas essas leis para obrigar você a amar. Nos mundos evoluídos, nos mundos superiores, nos planetas, né, que estão já evoluídos, lá só existe uma lei. Em Vênus, em Marte, só tem uma lei. Qual é a lei? Amor. A lei do amor. E tudo esse conjunto de leis que nós temos, de livros de leis e leis que foram aprovadas, milhares de leis, para te obrigar a cumprir a primeira lei, que é a lei do amor. Então, a humildade, o que é a humildade?
a vida da virtude e da humildade e da obediência às leis humanas e às leis divinas. Então a pessoa que é humilde, ela obedece. Quem que não obedece? Os orgulhosos, que se acham tal, né? Não obedece lei nenhuma, não obedece a lei do idoso, entra no estacionamento do idoso, senta nos bancos reservados para o idoso nos ônibus, né? Não obedece às filas lá no caixa, né, do banco, do supermercado, fura as filas do idoso, o idoso fica lá jogado num canto, né? Não obedece, por quê? Por causa do orgulho. Simplesmente por causa do orgulho. Então, o que que é a virtude da humildade? É contrapor o orgulho. Bem simples assim, né? E olha quanto, no início de hoje, né, do ritual, eu li o Evangelho de João, capítulo 5, né? Que capítulo foi, mestre? 13. Capítulo 13. Qualquer um que está ouvindo pode depois pegar a sua Bíblia. Cadê a minha Bíblia? No capítulo 13 de João, o Evangelho de João, está aqui, ó. Então, hoje nós fizemos a leitura da Santa Ceia no livro de Lucas, capítulo 22, e fizemos a leitura de João, capítulo 13, onde fala do lava-pés. Então, veja bem a importância do que Jesus Cristo fez. Ele lavou os pés do seu discípulo como um exemplo de humildade. E nós podemos pegar o rei Davi, que também no ato de humildade tirou todos os paramentos reais, vestiu uma roupa de saco e foi lá fora do palácio, num local onde o povo queimava lixo, foi lá, se rolou tudo naquela cinza, jogou cinza naquela roupa de saco, na sua cabeça, e o povo passava e via, falava, nossa, quem é aquele maluco lá? Quem é aquele mendigo lá que está rolando na cinza? Aí alguns falaram, não, é o rei Davi não pode ser o rei. Então, um ato de humildade a Deus para pedir perdão para os seus pecados, para as suas falhas. Então, ele fez esse ato de humildade. E nós podemos fazer também vários atos de humildade, né? Durante o nosso dia, para cumprir com a virtude da humildade, vencer o demônio do orgulho. Então, tem muitas formas que nós podemos fazer, né? Simplesmente obedecendo, obedecendo as leis dos homens e as leis divinas. Ia começar, né, quem é casal já, né, que já tem a sua companheira, né, resolvendo as suas pendengas com a lei. Então é bom ter bem claro isso, viu? Vocês aí, né, Gabriel, que estão namorando, que estão paquerando, né, Marcelo? Então vamos cumprindo com a lei aí. Com a lei dos homens, com a lei de Deus. Vocês já estão dando propósito, né, Vanessa? De cumprir com a lei, né? Então vocês vão ser muito, muito, muito abençoados. Então, isso é a virtude da humildade. Agora, os 5 centros, que eu quero falar um pouquinho, que é para a gente cumprir com as virtudes, tem que entender esses 5 centros inferiores e 2 centros superiores. Quais são os inferiores? O centro mental, que está aqui, ó, representado na nossa cabeça, pelo nosso cérebro, é o centro intelectual, onde fica o quê? Os pensamentos. Olha quantos pensamentos nós temos durante o dia. Então, a maioria dos nossos pensamentos são produto dos demônios que estão dentro do nosso universo, seres tenebrosos que nós criamos ao longo dos séculos e dos milênios, através das vidas e das existências que nós tivemos. Hoje o mestre Rodrigo falou do celular. O ego, demônio do celular é um bebezinho. Nós estamos ficando escravos do celular. E isso representa o quê? É a criação de um novo demônio. Ele estava dando um exemplo que ele está 2 dias sem celular? 2 dias. 2 dias. Então ele está tirando o alimento desse demônio que nós estamos criando. Tá? Que é um bebezinho, tá fácil de matar esse demoninho, né? Esse capetinha que nós estamos criando. Pensa bem daqui 10, 20, 30 anos. Que tamanho, que monstro que não vai estar isso, gente. Aí você vai ficar incontrolável, você vai ficar totalmente escravo. Tem muitos que já estão escravos, né? Então, esse ato de humildade, esse ato de ficar sem, fazer o jejum de celular, isso é um ato revolucionário. Então, a nossa mente está presa no celular. A nossa mente e a mente virtual está criando um laço assim de ligação. Então, vigiar os pensamentos.
para que o nosso pensamento, o nosso centro intelectual não fique a serviço desses demônios. Demônio da gula, da preguiça, né? Todos eles. E o centro emocional. O centro emocional está aqui, ó, representado pelo coração. E o que é o centro emocional? Nós podemos começar para entender falando dos 5 sentidos. Os 5 sentidos estão ligados ao centro emocional. Porque nós recebemos toda a emoção do mundo exterior através dos 5 sentidos. 5 sentidos, quais, o que é? Visão, audição, olfato, paladar. Ó, só na cabeça tem 4 dos 5 sentidos. 4. Visão, audição, olfato, paladar. E o tato que está no corpo inteiro. Então as emoções entram dentro do nosso centro emocional através dos 5 sentidos. O tato, que está no corpo inteiro. Dentro do sentido tato tem 4 sentidos. Que é a pressão, né? Quando você aperta assim, ó. Você sente, né, o mundo exterior pela pressão. E pela superfície. Quando você passa a mão assim, ó, você sente a superfície. E você sente também a dor, né? Então a pressão, superfície, dor e a temperatura, quente, frio. Hoje nós estamos sentindo calor. Então é através do sentido do tato. Então o tato tem 4 sentidos. E os demônios, esses demônios que nós criamos, da ira, da luxúria, do orgulho, eles utilizam também o centro emocional, através dos 5 sentidos. Então nós temos que aprender a vigiar o centro emocional. E o centro motor, o que é? Os braços, as pernas, o movimento que a gente faz do tronco e a língua. Às vezes a pessoa fica pensando, a língua faz parte de quais dos 5 centros? Do centro motor. Porque quando nós falamos, nós movimentamos a língua. Então é o centro motor. Então nossos pés, nossa perna, nosso braço estão, na maioria das vezes, a serviço dos 7 pecados capitais, dos 7 demônios principais, que não podemos esquecer jamais. Quais são? Quais são os 7 pecados? Qual que é o pior de todos? Luxúria. Depois da luxúria? Não, vamos pela sequência das virtudes. A segunda virtude qual é? A virtude é o jejum. É o jejum. Então qual é o defeito? A gula. Gula. Terceiro? Caridade. A caridade, a virtude. E o defeito? Egoísmo. O egoísmo. O quarto? Trabalho. Trabalho. O defeito? Preguiça. Preguiça. Quinto? Perdão. E quem é o demônio? A ira. A ira. Sexto? Esperança. Qual é o demônio? Inveja, que é o que pouca gente se preocupa, né? E o sétima virtude? Humildade. E o demônio? O orgulho. Então esses 7 demônios, eles ocupam os 5 centros. O centro instintivo está relacionado ao ato de você respirar, a alimentação, né? Então tudo que está relacionado ao instinto é o centro instintivo. E por último, o centro sexual, né? Que tudo passa pelo sexo também. Todo movimento nosso, ele está relacionado à sexualidade. Então nós temos que cuidar muito do centro sexual. Alguma pergunta? Fazem pergunta para poder explanar. Vai, fala, Gabriel. Da castidade? Tem alguma questão específica? Como vencer esses pensamentos, sentimentos que vêm assim, tipo, que vêm, tipo, do nada, assim, uma coisa de pornografia, essas coisas assim, como vencer essas debilidades? Pode virar para ele, Marcelo, que ele está fazendo a pergunta, né? Então, o Gabriel fez uma pergunta. Então, o demônio da luxúria, ele é o mais forte de todos eles. Muita gente pensa, não é o defeito da ira, não é o do orgulho. Não. O mais potente, o mais poderoso é o da luxúria. Porque é através do sexo que nós criamos. Nós criamos tudo através do sexo, né?
Então os demônios, eles nasceram a partir do sexo. E aí ele foi se fortificando cada vez mais. Então os nossos pensamentos, o nosso sentimento, o nosso centro motor, a língua, todo o nosso ser, o centro instintivo, o centro sexual, ele é tomado pela luxúria. Então fica tudo a serviço da luxúria. E aí vem os pensamentos luxuriosos, né? Aí vem através do centro emocional que você quer utilizar os 5 sentidos, acaba utilizando através de ver pornografia. Quando você está vendo pornografia, está ali a visão, né? A audição, né? O cheiro não vai estar, né? Mas vai estar principalmente, hã? O tato, né? Porque daí leva a masturbação. E no tato está os 4 sentidos que eu falei, né? Porque no ato sexual, o que está lá? Os 4 sentidos do tato: pressão, superfície, é, calor, né? Calor e frio e dor. Tem gente que faz sexo que quer sentir dor no sexo, né? Que é o sadomasoquismo, né? Então, vai tomando conta de todo o ser, esse demônio terrível, né? E quando pensa que não, todos os centros da pessoa, os 5 inferiores, estão sendo utilizados pelo demônio da luxúria. Como vencer? Como vencer? Então nós ensinamos a prática das virtudes, né? Então você vai escrever as virtudes, vai falar as virtudes e vai visualizar as virtudes. E ali, quando vem aquele pensamento luxurioso, aquela vontade de se entregar para o demônio da luxúria, qualquer outro demônio, então você grita, começa a falar: vida da virtude e da castidade, vida da virtude e da pureza, vida da virtude e da inocência. Mas grita mesmo, vai num lugar lá quando o demônio está tomando conta do seu corpo para você ver pornografia, se masturbar, você sai para um lugar assim e começa a gritar: vida da virtude da castidade, vida da virtude da pureza, vida da virtude da inocência. Começa a gritar assim que o negócio explode dentro de você. O demônio da luxúria não aguenta, ele sai voado, correndo, volta de volta para o inferno de onde ele veio, né? E aí você começa a escrever também, pega um caderno, começa a escrever. Ah, parece que é difícil fazer isso, né? Gritar. Grita, entra dentro do teu quarto, lá dentro na rua, assim, num bosque, num lugar assim. Começa a gritar mesmo. E depois, né, vai praticar um esporte, né, para equilibrar a energia. Senta num canto ali, né, e começa a fazer o pranayama egípcio. Inspira, inspira, segura, conta até 5, imagina a energia saindo do testículo, subindo pela coluna, né, no caso do homem. Da mulher, imagina saindo dos ovários, passando pelo útero e subindo pela coluna. Então, inspira. Imagina a energia subindo, segura um pouquinho, conta até 5, 6, 7 e expira. E vai fazendo esse exercício. 2 minutos? Não, 10, 15, 20 minutos. Faz esse exercício, faz uma caminhada, uma bicicleta, chama alguém para jogar uma bola e tal, para queimar energia. Pratica um esporte. Né? Então, pranayama egípcio, praticar esporte, ficar gritando que nem um louco. É para gritar mesmo, para o capeta na hora que escutar vida da virtude da pureza, ele sai voado, né? E assim é também para as outras situações. Se a ira está tomando conta de você, está tomando conta dos 5 centros inferiores, porque tem 2 centros que é superiores. É o centro intelectual superior, né? E o centro emocional superior. Por isso que é importante ouvir bastante música clássica para alimentar o centro emocional superior. E fazer leituras, né, como da Bíblia, de livros assim que te ajuda a vencer, né, a evoluir, também alimenta o centro intelectual superior. Mas eu estava falando de outro demônio, demônio da ira, da raiva, está tomando conta do seu ser. Tua tia falou um negócio para você, você não gostou, tua prima, tua vizinha, aí a ira está tomando conta, a ira, a raiva, o rancor, o ódio, a vingança. Aí você faz a mesma coisa, vai num lugar aí e começa a gritar: vida da virtude do perdão, vida da virtude do amor, vida da virtude da paz. Aquele demônio da ira que está dentro de você, ele não aguenta. Quando você fala vida da virtude da paz, ele não aguenta ouvir a palavra paz. E quando fala amor, então, ele começa a dar um desespero nele dentro do teu universo e ele, ó, some. Mas tem que gritar com vontade, gente.
E fala também: eu quero que você saia do meu universo. Eu não quero você dentro de mim. Você saia agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ou fala assim: saia de dentro de mim, pelo poder de Cristo, pelo sangue de Cristo, pela majestade de Cristo. E aí ele não aguenta. Quando você fala de Cristo, pelo sangue de Cristo, você pode falar também, né? E quando você fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nenhum demônio gosta do crucifixo. Nós já tivemos aqui vários exercícios de exorcismo. Um deles eu peguei o crucifixo assim, eu enfiei lá dentro do universo da pessoa. E o demônio, quando ele viu o crucifixo entrando lá dentro da pessoa, ele pegou e subiu. Ele não aguenta de ver o crucifixo, né? Você pega a água benta também assim, ó. Abençoa a água, essa água está se tornando benta, abençoada por Deus, pelo amor da criação de Deus, que essa água se torne uma arma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então essa água se torna benta, e você joga a água benta, que nele corta, faz aqueles cortes, aqueles vergão no demônio, com a água benta. Então, parece que é difícil? Tão fácil, né? Fazer um exorcismo, mandar essa capetada embora, sair do seu universo. Mas você tem que falar com autoridade. Se falar assim meio mansinho, ele fica dando risada na sua cara, dando gargalhada. Fala, Charles. Eu queria tirar uma dúvida assim, na questão que hoje é a virtude da humildade, né? E eu acreditava que eu sempre acreditei que eu sou humilde, né? Eu me considerava humilde. Mas eu recebi a informação de que eu não conheço a humildade. Que eu tenho que buscar o conhecimento do que é ser humilde, né? Eu sempre acreditava que eu era humilde, eu recebi esse conhecimento e que eu não sei o que é a humildade. Eu queria que o mestre de repente pudesse me adentrar mais como encontrar o que é ser humilde, né? Então, o que é ser humilde? É o que eu estava falando há pouco, é obedecer às leis, ser obediente. Um dos critérios principais da humildade é a obediência. Então, você está trabalhando, você obedece o seu gerente, o seu chefe, o seu patrão. Você está estudando, obedece o professor, o diretor. Você está na rua, você obedece os policiais, né, que param, manda você ficar na posição ali, você fica, né, pede o documento, você dá o documento, fica com a boca fechadinha, né? Obedece a família, o pai e a mãe. O pai e a mãe falou, ó, zíper na boca, cola o lábio. Eu sempre tenho ensinado assim, ó, colar os lábios, ó. Hum, hum, Passou super bom no lábio, colou. Pessoa tá falando, você tá com o lábio colado. Nunca retruque o pai e a mãe. O pai e a mãe sempre está certo, sempre tem razão. Você fica ali, ó, na posição de humildade. O pai e a mãe tá falando, ó, boca fechada na posição de esfinge, assim, ó, e fica ali, ó. Deixa eles falarem o que eles têm para falar. O patrão, o chefe, sempre tem razão. Você está ali, ó, humilde. Então essa é a obediência, né? A lei da. Fala, Gabriel. Eu tenho uma pergunta muito importante e muito interessante também. Acho que talvez muitos dos irmãos vão precisar dessa pergunta. Como vencer a inércia de buscar o caminho espiritual? A inércia. Para vencer a inércia, você tem que vencer a preguiça. Inércia e preguiça é a mesma coisa, né? O defeito da preguiça tem. Por isso que a gente fala vida da virtude do trabalho, da vivacidade e da agilidade. Então a agilidade e a vivacidade é uma virtude para vencer o defeito, o demônio da inércia, que é o mesmo demônio da preguiça. Tá certo? Então eu quero agradecer aos guardiões de hoje, né, dos homens, Valdecir Vicente, ao Felipe Aquil, agradecer às guardiãs das mulheres, Giovana Beatriz e Josiane dos Santos. Agradecer a todos os presentes que estiveram aqui. Hoje nós estávamos em 17. Cleiton Alves, Creverson Fernando, Marcelo Ceribelli, Charles Aparecido, Rodrigo Alexandre, Robson Donadil, Gabriel Isidoro e eu, José Carlos Alves, mestre do ritual. Agradecer também a Bárbara Ellen, Elisângela Damas, Vanessa Breda, Luzia Aparecida, Ângela Martins Alves, mestra do ritual.
Então, a gratidão a todos, né, que estão aqui, aos que estão ouvindo em casa, né, pela oportunidade de passar todos os ensinamentos, né? Agora é só levar para a prática, né? Gratidão pela oportunidade. Força e luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Viva Cristo. Viva Cristo.